Olá pessoal, nesta videoaula a gente vai trabalhar a função inorgânica sais. E, logicamente, a primeira coisa que eu preciso é identificar, caracterizar a minha função. Se eu não consigo identificar uma função, eu não posso dar uma propriedade, eu não posso dar nomenclatura. E como é que a gente identifica um sal? Bom, primeiro vamos à parte teórica química, que diz o quê? Segundo Arrhenius, sal é toda e qualquer substância que vai apresentar um cátion qualquer que não seja H+, então eu preciso ter um cátion que não seja o H+, na minha estrutura, e eu preciso ter um ânion também qualquer que seja diferente de OH-. Então vamos lá. Como caracterizar um sal? Você tem um cátion, e esse cátion não pode ser exclusivamente o H+, e aí preste atenção no que eu falei, exclusivamente o H+. Então, professor, eu posso ter um H+, e continuar sendo um sal? Posso, contanto que eu tenha um outro cátion, que não seja ele. E eu tenho que ter um outro ânion que não seja o OH-. Então, você precisa de um cátion qualquer diferente de H+, e um ânion qualquer diferente de OH-. O que não exclui, por favor, prestar muita atenção nisso, a existência de um sal que apresente H+, ou a existência de um sal que apresente OH-. O que eu não posso ter é exclusividade de H+, porque vocês bem sabem que isso aí vai virar um ácido. E não posso ter uma substância exclusivamente de hidroxila como um sal, porque isso aí viraria uma base. Tranquilo? Então, esse é o conceito de Arrhenius, que é o conceito que a gente vem trabalhando nessas aulas sobre funções inorgânicas, que é o conceito de Arrhenius. Ácidos, presença exclusiva de cátions H+ em meio aquoso. Bases, presença exclusiva de ânions hidroxila em meio aquoso. E sal, eu tenho que ter um cátion qualquer que não seja H+, e um ânion qualquer que não seja o H-, lógico, em solução aquosa. Então, essa é a caracterização. Tanto é que a fórmula geral que você vai encontrar para um sal, e aí eu estou generalizando, lógico, você vai ter um cátion, e esse cátion, lógico, vai ter uma valência positiva, pode ser +1, +2, +3, e você terá um ânion, também com a valência negativa. Você vai ter uma atração eletrostática entre eles. E aí, no futuro da aula a gente vai ver, mas isso aí já dá uma ideia para a gente. Atrações eletrostáticas entre cátions e ânions, ligações iônicas, fortes, altos pontos de fusão, sólidos à temperatura ambiente. Por isso, quando você imagina um sal, você não imagina ele no estado gasoso nem líquido. Você imagina logo ele no estado sólido. Tudo bem que muitas vezes, porque a gente sempre imagina o cloreto de sódio, mas a partir daí você pode imaginar quais são os outros sais que você vai perceber que eles são sólidos. Mas vamos deixar a propriedade, a gente vai discutindo aos poucos. O importante é entender que você vai ter um cátion, um ânion, eles vão atrair eletrostaticamente, formando a minha ligação iônica. Só que eu tenho que lembrar de fazer justamente o jogo de cargas. O que é que eu chamo de jogo de cargas? Se um cátion perdeu anteriormente, se eu sou um cátion, eu já perdi. Se eu perdi 5 elétrons, alguém ganhou esses 5. Então eu preciso ter um composto neutro como total de carga, Então eu preciso equilibrar. E aí como é que a gente faz esse equilíbrio? É só fazer o que a gente chama de uma inversão, chamada regrinha do X. Mas o que é que significa essa regra do X, pelo amor de Deus? Ela significa que você está equilibrando essas cargas. Está fazendo o mínimo múltiplo comum. Quando você pega e inverte, vamos colocar aqui o X+, e coloca a quantidade, não a carga, por favor, Y, e o ânion, ele é Y-, e a gente coloca a carga X, é lógico que X vezes Y é igual a Y vezes X. Ou seja, o somatório de carga positiva vai ser igual ao somatório de carga negativa. Por isso que a gente inverte, não pode ser uma decoreba, Eu inverto a carga, com o valor da carga, melhor dizendo, eu inverto o valor da carga para que eu tenha um total de cargas elétricas sempre igual. E aí, como geralmente a gente olha, a gente infelizmente não coloca as cargas, Eu sou a favor de a gente ter que colocar essa carga para indicar, principalmente ao aluno. Ninguém aqui é obrigado a ser formado em química, para indicar que eu tenho uma ligação iônica. Então você teria aqui
CYHX. Essa é a formatação geral de um sal. Perceba que eu tenho um cátion e ele não é H+, e eu tenho um ânion que ele não é OH-. Mais uma vez, vou colocar exemplo já já, não estou excluindo a possibilidade de tê-los. Ele não pode ser exclusivo. Estou batendo nessa tecla para que vocês sim possam entender direitinho. Então eu coloquei 3 por enquanto, né? O NaCl, cátion ânion, cátion ânion, cátion ânion. E logicamente, eu poderia chegar aqui para vocês e colocar, por exemplo, uma neutralização, que a gente vai discutir já já. Vamos imaginar aqui um Ca, certo? HPO4. O CaHPO4. Perceba que eu tenho um hidrogênio, mas o hidrogênio ele não é único, ele não é o único cátion. Ele tem o cálcio também como cátion. Então isso aqui me caracteriza um sal. Né? Pelo conceito de arrênios, é um sal. Eu tenho um cátion que não é H+, e tenho um ânion que não é OH-. Vamos colocar um outro aqui. MgOHCl. Ah, mas tem hidroxila, é uma base. Não, é um sal. Por quê? Porque eu tenho um cloro, e ele é um ânion, e ele é diferente, lógico, de OH-. E o conceito de arrênio, estou batendo na tecla, eu preciso ter um cátion, e não é H+, e preciso ter um ânion, que não seja o OH-. A sua presença do H+ e o OH- vai dar algumas indicações. Já já na aula, no decorrer da aula, a gente vai estudar isso. São as reações de neutralização. Certo? Que é aí onde vem o conceito mais popular para sais. Que diz o quê? É o produto da neutralização de um ácido com uma base. Assim, é claro que tendo tempo para a gente explicar, né, com mais calma, a gente vai ver que, na verdade, e não se preocupe que a gente vai discutir isso aqui, nem toda neutralização ácido-base vai formar um sal. A gente vai ver, tem um caso especial, né, que é quando eu tiver um ácido forte e uma base forte, eu só vou produzir água. Porque é sempre bastante bom que vocês entendam que a neutralização é o H+ do ácido com o OH- da base. E essa neutralização sempre vai dar é água. O sal é o subproduto da neutralização. Eu prefiro assim, na verdade a química prefere assim. Né? Tudo bem que vocês no popular, sal é o produto da neutralização de um ácido com a base, mas tem que ter calma. Porque o produto da neutralização é a água, que é o H+ neutralizado com o OH-. E aí, o que sobra, o cátion e o ânion, produzirão o meu sal. Mas aí a gente vai discutir nas próximas aulas, né, sobre as reações, e a gente vai ver que existe esse caso de você ter a neutralização e não produzir sal. Por isso que o conceito de sal não pode ser produto da neutralização de um ácido com a base. Eu poderia dizer um subproduto da neutralização. Concordo. Como subproduto está perfeito. Você tem a água e poderá ter subproduto o meu sal. Então vamos fechar essa primeira parte. Sal tem que ter um cátion que não é H+, e um ânion que não seja o OH-. Beleza? Então está visual. Neste caso tem hidrogênio ionizável, né? H+, e tem o cálcio, o que caracteriza um sal. E você tem aqui, não é hidroxila, mas você tem um cloro, que caracteriza um sal também. Agora, se a gente já pensar em classificação, né, no continuidade da aula, já dá a entender que como o sal é um subproduto da reação de neutralização, nessa neutralização, todo o H+ reagiu com o OH-. Nessa neutralização, todo o H+ reagiu com o OH-. A mesma coisa aqui, já aqui não. Aqui sobrou um H+ aquoso, né? E aqui também sobrou uma hidroxila. Então já dá para perceber, né, e entendendo em vez de decorar, que eu teria neutralizações totais e eu teria neutralizações parciais. Mas a água vai ser formada, só que você não neutraliza todo o H+, nem todo o OH-, mas continua sendo um sal. Estou batendo na tecla para vocês entenderem e já ir começando a entender a classificação de um sal neutro, de um sal ácido, de um sal básico. Bem facinho. Certo? Vamos lá, vamos continuar.
Quando eu falei em sal, né, logo no início, eu falei em atrações eletrostáticas de cátions e ânions. Então eu acabei de falar de ligações iônicas. Por isso, eu estou usando o termo dissociação ou dissociação iônica. Você não é, nunca é o bastante estar sempre lembrando a vocês que ionizar, eu torno, né, eu produzo um íon. Se eu já sou um íon, eu não estou produzindo, eu estou apenas liberando, libertando. Então, o termo dissociação iônica. Então, numa ionização, uma substância que não tem íons, ao ser colocada em água, eu produzo esse íon. Se eu já tenho um íon, se eu já sou iônico, ao colocar em água, eu libero esses íons. Então, eu estou sofrendo apenas uma quebra desses meus íons. E vamos lá. Como é que eu promovo essa dissociação? Fica fácil. Se você visualizar a fórmula geral. Lembrando que a quantidade de ânions é a carga do cátion. E a quantidade de cátions é a carga do ânion. Vamos embora. Então, eu visualizo aqui o sódio, né? O sódio. Sei que sódio, ou deveria, né? Às vezes não sei. Sódio é um elemento do grupo 1A, então a carga dele é mais 1. Tá aqui provado, ó. E o cloro, menos 1. Então, na hora que eu jogo em água, o que vai acontecer? Ele vai liberar, não formar o Na+ em meio aquoso e o Cl- em meio aquoso. Beleza? Segundo, o que a gente viu? A quantidade de alumínio é justamente a carga do sulfato. E a quantidade de sulfato é a carga do alumínio. Então, você vai ter, primeiro, vamos embora, Al3+ em meio aquoso, mais SO4, né? SO4 em meio aquoso de carga 2-. Não posso esquecer de balancear, né? Definir a quantidade estequiométrica. Quantos alumínios eu tenho aqui? 2. Então, colocamos 2 aqui. Quantos SO4 eu tenho? 3. Colocamos o 3 aqui. Está balanceado. O próximo. Tem mais muita frescurinha. Vamos embora. Eu tenho um cálcio, 2 cloros. A carga do cálcio é 2, a carga do cloro é menos 1. Então, fica como 1 mol de Ca2+ em meio aquoso, mais 2 mols de Cl- em meio aquoso. Tranquilo? Bom, deixei esse aqui para o final, para que vocês prestem bastante atenção. Então, tem que tomar cuidado. Por que eu tomar cuidado? Porque, neste caso, a carga do magnésio e a carga do carbonato são iguais. E não é 1. O magnésio é o elemento do grupo 2 ou 2A da tabela. E o carbonato é um íon, né, de carga menos 2. Então, na hora que eu for jogar a carga, tem que tomar cuidado para não achar que só porque aqui tem 1, porque eu vou ter que colocar, então, como carga 1. Né? A gente inverte a carga. Mas se eu perder 2 e o outro ganha 2, eu basta 1 de um átomo e 1 do outro. Ou seja, como é que ficaria? O Mg2+ em meio aquoso mais o carbonato 2- em meio aquoso. Eu não preciso colocar 2 e 2. Eu não preciso de 2 magnésios e 2 carbonatos. Afinal de contas, ele já perde 2 e ele já ganha 2. Tranquilo? Então, presta atenção. Então, além de você entender, né, dessa regrinha, aspas, que é um balanceamento de carga, é importante você visualizar qual é a carga do seu cátion. Os cátions são melhores de visualizar, porque as cargas são mais fixas, né? 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3. Tem uns de transição, mas os mais comuns são 1A, 2A e 3A. Para não cair nesse erro, né? Por exemplo, AlPO4. Ah, professor, então a carga do alumínio é 1, do PO4 é 1. Não, eu tenho que lembrar que o alumínio, né? Vamos jogar isso aqui em meio aquoso. O alumínio tem carga mais 3 e o PO4 menos 3.
Por isso que ficou a proporção de 1 para 1. Então eu vou ter Al3 mais em meio aquoso, mais PO4 3 menos em meio aquoso. Tranquilo? Então não pode deixar, né, de visualizar isso. Peguei. A vantagem é, quando for par e ímpar, ótimo, porque as quantidades não são iguais, eu inverto. Né? Para 2 e 3, 1 e 2. Agora, quando você tiver uma proporção de 1 para 1, eu tenho que tomar cuidado, porque nem sempre a carga vai ser mais 1. Pode ser que a carga seja mais 2 e menos 2, seja mais 3 e menos 3, ou mais 1 e menos 1, que foi o caso desse aqui. Tranquilo? Então vamos lá, continuando. Terminou não? A gente vai trabalhar a parte de quê? De classificação desses sais, que a gente já dá para entender sem decoreba. Olhei para um sal como esse, eu visualizo a presença de um H+, então a neutralização não foi total, a neutralização foi parcial, então eu já sei que ele vai ser caracterizado como um sal ácido, como um sal básico, como sais neutros ou normais. Veja que só de visualizar você consegue entender a classificação. É claro que, como sempre, tem algumas curiosidades, algumas observações, né? Mas a gente vai discutindo, né, as tais das exceções em química que a gente discute aqui, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai para a classificação. Vamos lá. Classificação. Vamos lá. Como é que nós podemos classificar um sal? Primeiro vamos ver quanto a natureza dos íons é a classificação mais importante que a gente tem a nível de vestibular. Outra classificação que a gente vai ver é quanto à solubilidade. Solubilidade, assim, é um tipo de classificação jamais presente em vestibulares muito mais tradicionais, porque infelizmente a gente tem que decorar a nossa tabela de solubilidade. Então vamos lá. Quanto à natureza dos íons, eu posso ter os famosos sais nêutrons, ou conhecido também, né, como sais normais. Antes de visualizar aqui, vamos tentar raciocinar. Se eu tenho um sal neutro, então é porque ele foi obtido, né, pela neutralização total de um ácido com a base. Lembre que toda neutralização de um ácido com uma base vai formar água. E como subproduto dessa reação, a gente poderá formar um sal. Caso essa neutralização, todo o H+, for consumido com todo o OH-, você vai produzir água e aí você vai obter apenas um sal neutro. Então eu posso afirmar de maneira simples que meu sal neutro ele apresenta apenas um único cátion. Então eu tenho que ter apenas um único cátion, vou chamar aqui de X+, e apenas um único ânion, que eu vou chamar aqui de Y-. Não podemos ter nem H+, nem OH-. Por quê? Porque se ele é um sal neutro, ou dito normal, ele foi justamente obtido por a neutralização total. De novo, todo H+, e todo OH- foi consumido e produzido água. E aí você então sobra apenas um único cátion e um único ânion. Exemplos bem tranquilos que a gente conhece. Vamos lá? Vamos botar aqui o NaCl, né? Sempre ele, é o exemplo clássico. A gente pode colocar aqui, por exemplo, carbonato de cálcio, né? Um cátion e um ânion. Vamos colocar aqui o sulfato de alumínio. Faço questão de colocar esse, porque tem gente que tem mais dificuldade. E aí, professor, aqui tem 2, aqui tem 3. Você deu um único tipo de cátion, que é o alumínio, e um único tipo de ânion, que é o sulfato. Então, vamos lá. Todo sal neutro vai ser aquele sal produzido por neutralização total. Então, não sobra nem H+, e nem OH-, e ele é constituído apenas de um único tipo de cátion e um único tipo de ânion. Tá aqui, o Na como cátion, Cl como ânion, o cálcio como cátion, carbonato como ânion, o alumínio como cátion, sulfato como ânion. Se tem dificuldade, as próximas classificações vão cada vez se tornando, né, uma outra classificação mais fácil ainda. Então vamos lá. Sais ácidos, também conhecido como hidrogenossal. E aí vem lá, né? Vamos botar também um pouquinho, né, para a gente começar a entender, para facilitar. Se eu tenho um sal ácido, é porque eu tenho alguma característica de ácido mesmo sendo um sal.
O que caracteriza um ácido segundo Arrhenius? Presença de H+. Então, todo sal ácido, ele vai ter que apresentar hidrogênio ionizável. Então, é obrigatório, além do meu cátion normal, então vou colocar aqui, além de você ter um cátion normal, você também terá que ter a presença de um hidrogênio ionizável. Ou seja, essa reação de produção do sal, né, de neutralização com produção do sal, ela ocorreu por uma neutralização parcial. Se existe H+, é porque nem todo H+, foi neutralizado pela hidroxila, né? Em outra videoaula, a gente vai discutir só essa parte de reações de neutralização. Mas dá para você entender. Sobrou hidrogênio ionizável, e aí vocês vão entender já porque eu estou enfatizando, né? Eu vou ter um sal ácido, ou um hidrogenossal. Vamos lá. Um exemplo qualquer aqui. Um exemplo bem clássico que a gente tem de um hidrogenossal é o bicarbonato de sódio, que é o hidrogeno, olha lá, ó, o hidrogenocarbonato de sódio. Esse hidrogênio aqui, ele é ionizável, portanto, ele é um sal ácido. E aí, cuidado, e aí eu estou chamando aqui, ó, a atenção de vocês, cuidado. Lembre-se, né, que existem dois ácidos onde nem todos os hidrogênios são ionizáveis. Então, tomar muito cuidado. Vamos lá. A gente tem um ácido, não sei se você lembra, o H3PO2. O H3PO2, dos 3 hidrogênios, apenas um único ioniza. Então, se você encontra na prova de vocês NaH2PO2, aí não presta atenção, né? Ou não lembra, na verdade. Opa, classifique o sal. Sal ácido. Não. Não, ele não é ácido, porque não tem que ter hidrogênio. Tem que ter hidrogênio ionizável. Então, existem duas exceções, né, que é o H3PO2 e o H3PO3. Qualquer dúvida, volta lá na aula de ácidos e dá uma lembrada sobre isso. Então, quando você encontrar, por exemplo, o NaH2PO2, esses hidrogênios aqui, eles não ionizam. Então, aparentemente, ele é um sal ácido, mas, na verdade, esse sal aqui, ele é um sal neutro. Ele é um sal neutro. Por que neutro? Porque todo H+ foi consumido. Todo H+. Eu tinha 3, não, eu só tinha um H+. Os outros 2 não ionizam. Isso aqui, muito importante, principalmente em alguns vestibulares um pouco mais tradicionais. No Enem, eu acredito que é um pouco mais difícil você cair, porque já passa a ser uma exceção, né? Então, é importante visualizar, principalmente vocês, né, que vão fazer vestibular tradicional, nas exceções. Nem todo hidrogênio ioniza. Lembra das duas exceções, que é o H3PO2 e o H3PO3. Certo? Ficou claro? Não basta ter hidrogênio, tem que ser hidrogênio ionizável. Portanto, eu tenho uma neutralização parcial. Neste caso, eu tive uma neutralização total, porque o único hidrogênio ionizável, ele foi neutralizado. Esses 2 hidrogênios não ionizam. Portanto, eu tenho um sal neutro. Certo? Vamos lá. Sais básicos. Aí você vai ficando mais fácil, né? Vai vendo a aula, vai ficando mais fácil. Se eu tenho um sal básico, hidroxi, né, de hidroxila, né, os hidroxissais, eu já sei que eu vou ter uma hidroxila. E aí vem a vantagem. Não existe exceção. Se eu tenho uma hidroxila, ela vai ser dissociável, ela vai ser liberada. Então, eu preciso, além de, vou colocar aqui de azul, fica bonitinho, além de você ter um ânion, né, que tem que ter um ânion diferente de, eu também terei a hidroxila. Então, essa será a caracterização de um sal básico, a presença de um ânion, senão isso deixaria de ser sal, né? Se eu só tivesse hidroxila, isso aí é uma base. Eu preciso de um ânion que não seja hidroxila e também eu vou ter a hidroxila. A presença da hidroxila vai caracterizar um sal básico. E aí, mais uma vez,
né, a gente já passa a perceber que essa neutralização aqui também não foi total. Foi uma neutralização parcial. Vamos dar um exemplo? Vamos lá? CaOHCl. Se a gente visualizar, ó, presença da hidroxila. Só que, além dela, eu tenho o meu cloro negativo, o que caracteriza um sal, só que um sal básico, ou um hidroxissal. Tranquilo? Essa nomenclatura aqui é muito importante na hora que você for dar o nome desse sal. Aí vai hidroxicloreto de cálcio. Então é importante você lembrar. Então aqui são hidroxissais, aqui você tem os hidrogenossais. Facinho? Então vamos lá. Presença da hidroxila também, né? Junto com outro ânion qualquer, se não deixa de ser um sal segundo Arrhenius, você vai ter um sal básico. Neutralização parcial. Sais duplos ou mistos. O próprio nome já está dando a ideia para a gente. O conceito de duplicidade, você ter mais de um. Então, neste caso, nessa classificação, a gente passa a ter ou 2 cátions ou 2 ânions. Lembrando que, como... Professor, vamos lá, rapidinho. Eu tenho 2 ânions. Tenho, só que um deles é uma hidroxila. Então, a minha caracterização vai ser como hidroxissal. Eu tenho 2 cátions. Tenho, só que um deles é hidrogênio. Então, minha caracterização vai ser como um sal ácido. Então, a gente vai chamar de um sal duplo quando eu tiver 2 cátions, mas lógico que ele não seja H+, porque senão será um sal ácido. Então, visualmente é bem fácil. Vamos ver aqui como exemplo. Um KNaSO4. Você tem o potássio, que é um cátion, o sódio, que é um cátion. Então você tem um sal duplo. Alguns autores, para falar mais explícito, aí coloca lá, sal duplo quanto ao cátion. Não importa se é quanto ao cátion, quanto ao ânion. Ele é duplo. Tranquilo? Vamos fazer aqui um exemplo de um sal duplo quanto ao ânion. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, depois eu vou fazer uma observaçãozinha, sobre a questão de como fazer uma fórmula dessa. Lembre que, faz logo, lembre que o somatório de cargas vai ter que ser sempre igual a 0. Então, se aqui é mais 1 e aqui é mais 1, o sulfato é menos 2. Então, somatório me deu 0. Vamos colocar aqui o magnésio. Se você joga um magnésio, o magnésio tem carga mais 2. Eu quero fazer um sal duplo quanto ao ânion, vou colocar aqui cloro e flúor. A proporção, isso às vezes acontece para pedir em vestibular, construa a fórmula. A proporção, você não pode esquecer que o somatório de cargas tem que ser 0. Afinal de contas, se alguém perdeu 2 elétrons, esses 2 elétrons foi transferido para alguém, então alguém ganha 2. Certo? Então, perceba que eu tenho um sal duplo quanto ao cátion, um sal duplo quanto ao ânion. Aqui você tem cargas negativas. Importante visualizar que todo sal duplo ou misto, ele também foi fruto de uma neutralização total. Porque se sobra, ou ele é ácido, ou ele é básico. Não tem conversa. Então, ele também foi fruto de uma neutralização total. A diferença é que, neste caso, você está usando 2 bases com um ácido. Você está usando uma base com 2 ácidos. Por isso que a gente vai chamar de um sal duplo ou sal misto. Tranquilo? E para a gente finalizar, a primeira classificação, que é quanto à natureza do íon, são os sais muito conhecidos, muito encontrados, falados, são chamados sais hidratados. São sais que vão apresentar uma quantidade definida de moléculas de água em sua estrutura. Esses sais, devido a essa capacidade de atrair, são chamados sais higroscópicos, sais cristalinos. Então eles têm uma facilidade imensa de atração, de absorção de água. Então, um exemplo clássico que a gente tem é esse aqui, vou explicar porque é clássico, vezes, certo? Vamos botar aqui 10H2O. Outro exemplo, CuSO4 vezes 5H2O.
né? Esses dois exemplos são clássicos, são visuais. O sulfato de cobre é muito usado em reações de eletrólise, assim, geralmente comum. É muito curioso sobre ele que essa estrutura aqui ela tem coloração azul. Azul. Quando você desidrata, você aquece, você passa a ter o sal puro, ele é branco. Uma característica que mostra a você, aluno, que esse sal ele está mudando de característica. A mudança da cor é uma das evidências que você está mudando a estrutura, né? O cloreto de magnésio hidratado, ele também é muito curioso. Acredito que todo mundo já deve ter visto, né, ou observado que em dias muito úmidos, taxa de umidade alta, o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, ele começa a ficar úmido. Na verdade, curiosamente, não é o NaCl. O NaCl não é higroscópico. É o cloreto de magnésio que está presente naquele sal de cozinha que ele tende a aderir, a absorver moléculas de água. Então, o que é um sal hidratado? Visualmente, para quem não gosta de química, não tem como errar, né? Você tem a estrutura, né, do sal e mostrando aqui, né, junto, aglutinado, uma quantidade fixa de moléculas de água. Professor, essa quantidade pode mudar? Pode. Ao aquecer a gente pode alterar, mas sempre em valores inteiros, né? Eu posso ir desidratando esse sal, né? Então, sais higroscópicos hidratados, também conhecido como sais cristalinos. A visualização é bem fácil, né? Eu tenho aqui, ó, visual uma molécula de água, uma quantidade, lógico, finita, definida de água na minha estrutura. Tá bom? É importante lembrar, né, a aplicação desses sais. Esses sais também são muito aplicados quando a gente quer, por exemplo, em laboratório, evitar a umidade. A gente usa um sal chamado cloreto de cálcio hidratado, ele é usado em dessecadores. Olha o nome, dessecadores. Ele retira a umidade do ar. Então, sais higroscópicos, sais hidratados ou sais cristalinos são sais que apresentam moléculas de água aderida, né? Não é dissolvido, aderido, aglutinado em sua estrutura. Não gosto de química. Eu acho química enjoado. A visualização é ridícula. Você apresenta o seu sal com uma quantidade definida de moléculas de água em sua estrutura. Certo? Então essa foi nossa primeira classificação. Vamos à segunda classificação, que é justamente quanto à solubilidade. Essa, vou logo ressaltando, é muito importante, como eu disse anteriormente, mas muito mais importante em vestibulares tradicionais. Entretanto, já caiu uma vez, né, na prova do Enem, no Enem-PPL, uma questão sobre tabela de solubilidade, onde eu teria que saber se meu sal é solúvel ou se meu sal ele é insolúvel. Então vamos lá, né? Vamos continuar para a gente fechar a classificação. Vamos lá, continuando. Como eu estava falando, agora a gente vai trabalhar a classificação quanto à solubilidade. Bom, dentre as duas classificações, essa é a mais, digamos assim, enjoada, insuportável, falando honestamente para vocês, porque a gente não pode pré-definir um único fator exclusivo para definir a solubilidade de um sal. A gente encontra alguns autores falando sobre a carga elétrica, né? A quantidade de carga elétrica que um cátion está atraindo. Quanto maior essa carga elétrica, menor a solubilidade. Eu não gosto, por quê? Eu não gosto e vou avisar. Não é uma regra geral. Então, de novo, vão ter exceções. Você pega, por exemplo, vamos discutir já esse gráfico, mas você pega o Ag+, e o acetato, que é menos, você tem uma carga positiva ou negativa, e mesmo você tendo as menores cargas possíveis, ele é insolúvel. Então, assim, eu, pessoalmente, não gosto de pré-definir, nem criar nenhuma dicasinha que não seja a realidade, para depois não terminar prejudicando vocês no vestibular. Então, vamos lá. Sobre solubilidade. Primeira coisa, é interessante a gente lembrar, né, que a temperatura é um fator preponderante para você definir quanto vai dissolver. Se você dissolve mais ou dissolve menos. Mas se é solúvel ou insolúvel, você pode colocar a temperatura que você for.
Se você tiver um sal extremamente insolúvel, como a gente diz, com um produto de solubilidade muito baixo, ele não vai conseguir dissolver. É lógico que a temperatura ela tem uma influência, sim, mas essa influência não vai tornar um sal solúvel em insolúvel e o insolúvel em insolúvel. Até porque, na nossa classificação, a gente não vai fazer uma graduação, a gente vai definir duas variantes bem opostas. Ou eu vou ser solúvel, ou seja, a solubilidade é altíssima, com uma quantidade muito pouca de solvente eu consigo dissolver, então ele tem uma capacidade absurda de de formar esses íons, né, de liberar esses íons, e os insolúveis, que praticamente não liberam. Por isso que eu falei, praticamente, uma observação importante também, é que quando a gente fala que algo é insolúvel, a gente está dizendo que ele praticamente não se solubiliza. Não quer dizer que nada não se solubiliza. Se não solubilizasse nada, não haveria liberação de íons. Ok? Então, é ao menos uma maneira para facilitar, para que não haja uma graduação e dificulte a vida de vocês. Então, a gente vai trabalhar a solubilidade em solúveis e em insolúveis. Bom, a primeira coisa que eu acho importantíssimo é, o aluno não querer ficar decorando tudo de uma vez só. Procure aos pouquinhos ir trabalhando os principais, vendo o que mais cai. Claro que eu vou colocar para vocês o que mais cai no vestibular. E aí vai gradualmente tentando decorar. Mas alguns pontos são fundamentais. Primeiro, todo metal alcalino, seja qual for o ânion, qualquer que seja o sal constituído de metal alcalino, ele é solúvel. Essa aí, para mim, já é 30%, 40% já de resolvidas questões que caem nos provas vestibulares. Então, lembrar que todo metal alcalino, e aí vou acrescentar, e amônio, são todos solúveis. Então, tá lá, qualquer questão que envolve lá um sal insolúvel, aí você coloca sulfato de sódio, carbonato de potássio, já vou descartando. Sem precisar muita frescura. Por quê? Porque eu sei que sódio, eu sei que potássio são elementos do grupo 1, ou grupo 1A da tabela periódica. Uma coisa chata é que quem vai fazer o Enem, o Enem não traz a tabela periódica, com o intuito de você não decorar a tabela. É o contrário, você termina tendo que decorar a localização dos elementos. Mas, infelizmente, é isso que a gente tem para hoje, como diz a história. Já os vestibulares ditos tradicionais, que deveria ser o contrário, eles trazem a tabela, então eu não preciso ficar decorando localização. Não sei lá onde é que está o sódio, mas eu vou na tabela e visualizo. Como ele é 1A, eu já sei que ele é solúvel. Tranquilo? Então vamos lá. O que é que diz a minha tabela? Quem é solúvel e quem é insolúvel, lembrando que existem, infelizmente, algumas exceções. Então, primeiro, 1A e amônio, sempre solúvel. Vou colocar aqui mais outro asterisco, fundamental que vocês lembrem dele. Os nitratos, não existe insolúvel de nitrato, todo nitrato é solúvel. Seria bom decorar? Eu não colocaria na primeira prateleira, como a gente diz, não seria um dos principais na minha decoreba. 1A e amônio, sim. Acetatos solúveis, exceto prata e mercúrio, também não estaria na minha primeira, estaria na segunda prateleira. Aqui sim, estariam todos os três na minha primeira prateleira de decoreba. Os cloretos, brometo e iodeto. Todos são solúveis. O todos é ótimo, Exceto a prata, o mercúrio e o chumbo. Por isso eu digo, é uma questão de ir tentando, ir decorando. E a necessidade é que vai fazer a vontade de decorar ou não. Eu vou fazer um vestibular onde não pesa a química, que não é o caso da grande maioria. Então, se pesa a química, vou decorar, porque vai ser importantíssimo para a gente definir a parte de reações de dupla troca. A ocorrência de uma reação de dupla troca, um dos fatores primordiais, lógico, é a questão da solubilidade. Certo? Vamos lá. Sulfato. Esse, de novo, eu vou colocar na minha primeira prateleira. Os sulfatos caem bastante em vestibulares. E solúveis são com grande maioria, exceto cálcio, bário, estrôncio e chumbo. Como é que eu decoro? De tanto, lógico, já decorei, mas como é que eu decoraria? Cálcio e bário e estrôncio são do grupo 2A da tabela, os metais alcalinos terrosos.
Então, quando eu olho o sulfato de algum elemento do 2A, eu já fico lá já preocupado, já fico lá tentando lembrar. Cálcio tem berílio, magnésio, e você tem cálcio, bário e estrôncio. Então, tenta decorar assim que vai facilitar a vida. E o chumbo, logicamente, né? Infelizmente a gente tem que lembrar dele também. Vamos embora. Os carbonatos, últimos que fazem parte da minha prateleira de cima. Então eu vou ter um A e amônio sempre, cloreto, brometo e iodeto, sulfato e carbonato, são os mais importantes. E aí eu tenho os carbonatos, aí já é o contrário, eles são insolúveis, exceto, ó lá, um A e amônio que é solúvel para todo mundo. Né? Então essa, na verdade, é a interpretação da nossa tabela. Eu podia ficar aqui enchendo, né, a aula aqui de um bocado de ânion, um bocado de característica. Coloquei mais duas, os fosfatos também são insolúveis, os sulfetos são insolúveis. Você perceba aqui, um A e amônio sempre são solúveis. E aí lembre, nitrato, acetato, cloro, bromo e iodo e sulfato tende a ser a grande maioria solúveis. Os outros ao contrário. A grande parte eles são insolúveis, com exceção básica de um A e amônio. Então, para fechar, eu sei que estou sendo redundante, mas é porque é chato. Essa parte de solubilidade é insuportável. Né? Muito importante vestibulares tradicionais. Então, um A e amônio sempre solúvel. Sulfatos, vou botar em ordem, os sulfatos solúveis, exceto cálcio, bário, estrôncio e chumbo. Cloreto, brometo e iodeto, solúveis, exceto prata, mercúrio e chumbo. E carbonato é o contrário. Carbonato eles já são insolúveis. E a exceção é meu 1A e amônio. Né? Essa segunda parte, classificação, estou batendo na tecla, é um pouco enjoadinha. E a primeira parte, que é classificação quanto ao íon, né? Quanto ao cátion ou ânion, é muito mais importante. E aí em qualquer vestibular. Certo? Falta só mais um tópicozinho para a gente encerrar, que vai ser agora nomenclatura desses sais. Vamos lá então para, né, fechar aqui com nomenclatura. Como da nomenclatura de um sal? É fundamental, né, é prioritário para você da nomenclatura do sal, você conhecer a nomenclatura do ácido. Afinal de contas, o ânion, que é, na teoria, a parte mais complexa da nomenclatura, ele é proveniente justamente do ácido. Então, quando o sufixo do ácido terminar em hídrico, e aí vamos lembrar, quando é que termina em hídrico? Quando não tem oxigênio, então aqui seria a derivação ácido clorídrico, o meu sufixo do sal vai ser eto. Então, em vez de ser clorídrico, aqui eu terei o cloreto. Quando o sufixo do ácido for oso, eu terei ito. Quando ele for ico, eu terei ato. Então, é fundamental conhecer a nomenclatura do ácido para que a gente possa definir a nomenclatura do sal. Mais uma vez, quanto mais atividade a gente faz, os principais, sempre caem os principais dos vestibulares, né, que é basicamente mais ou menos o que eu coloquei aqui, os principais ânions, sulfato, carbonatos, fosfatos. E você conhecendo o ato, automaticamente você conhece o ito. Por quê? Qual é a lógica? Você deve lembrar. O ico, né, que seria o ato no sal, ele é o de carga maior. A dica boa, maior quantidade de oxigênio. Se você tiver maior quantidade de oxigênio, você vai ter o ico, vai ser o teu ato. Então, se você lembrar, por exemplo, que o SO4 é o sulfato, então eu já sei que eu tenho uma carga máxima. Então, o sulfito vai ser menor. SO4, SO3. Então, é uma das maneiras. Outra, calculando o NOx do elemento central. E aí você vai encontrar essa tabelazinha lá na videoaula de ácidos, né? Toda essa videoaula que vai lá definir como é que a gente vai saber se ele é oso ou se ele é íco. Certo? Então aqui não tem oxigênio, você tem hídrico, então você vai ser eto. Então nesse caso eu vou ter o cloreto. Perceba que a gente primeiro dá o nome do ânion para depois o nome do cátion. O nome do ânion com o sufixo. Então cloreto, de preposição, cálcio. É o meu primeiro, né? Meu primeiro sal. Segundo sal, também eu não tenho oxigênio, é o iodo, não tenho oxigênio, eto. Então aqui eu vou ter o iodeto de o potássio, iodeto de potássio. Tranquilo? Vamos lá, continuando. CaCO3. O ânion CO3 é conhecido como carbonato.
Então aqui eu vou ter o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Lembre que derivou do ácido carbônico. Muito conhecido a nível de química, primeiro ano, a parte de floculação, tratamento de água, né? O nome do ácido, sulfúrico. Então aqui você vai ter o sulfato. Sulfato de quem? De alumínio. Aí, o sulfato de alumínio. Agora aqui a gente já tem o quê? O que é que eu percebo? Eu tenho um íon carbonato, só que eu tenho aqui um sal ácido. Então eu tenho que dizer a presença desse hidrogênio. E aí a gente pode fazer de duas maneiras, né? Um monoácido carbonato de sódio, indicando que eu só tenho um hidrogênio ionizável. Né? Ou, lembra da classificação? Como eram chamados os hidrogênios, os sais que apresentavam hidrogênios ionizáveis? Era o hidrogenossal. Então eu posso dizer que aqui é um hidrogenocarbonato de sódio. Então vamos lá. Eu tenho o hidrogeno, né? Carbonato de sódio. Ou a gente também pode usar o mono, para indicar, lógico, que eu só tenho um, ácido, monoácido, carbonato de sódio. Certo? Não tem problema nenhum. E aí ainda tem mais uma nomenclatura, só que essa vulgar. Toda vez que eu tiver um único hidrogênio ionizável, eu posso chamar esse hidrogênio ionizável de bi. Então aqui eu teria o bicarbonato de sódio, que é muito conhecido como fermento químico. Aqui seria a mesma coisa. Você tem o quê? Você tem a hidroxila, lembra lá que a gente chamou de um hidroxissal. Então aqui eu vou ter um hidroxi, né? Que é o hidroxissal, cloreto de magnésio. Ou eu posso dizer que eu tenho uma monobase, cloreto de magnésio. São duas nomenclaturas, infelizmente, mas o bom é que dá para entender. Quando você colocou a monobase cloreto, você percebe que isso aqui, lógico, não é uma base, porque você também tem o ânion cloreto. Uma monobase cloreto de magnésio. Para encerrar, os sais hidratados, né? Vimos sais neutros, sais ácidos, sais básicos, sais hidratados. Normalmente, você vai dar o nome do sal, seguido do grau de hidratação. Então, aqui eu teria o sulfato de cobre. Eu tenho sulfato de cobre. 5, penta hidratado. Sulfato de cobre, penta hidratado. Professor, e se eu tiver um sal duplo? Não tem problema. Você vai dizer o nome do ânion seguido dos cátions, ou o nome do cátion, certo? Dos cátions seguido do ânion. Não tem problema nenhum. Tanto faz você ter um sal duplo, um sal neutro, você vai dar o nome sempre do ânion seguido do nome do cátion. A única que você tem que enfatizar diferença é quando ele é ou ácido ou básico. Que aí você, logicamente, tem que dizer que aquele cátion ou aquele ânion, ele veio justamente uma neutralização parcial. Tranquilo? Vamos fechar? Primeiro de tudo, se não lembra, vai lá na videoaula de ácido e veja como dá a nomenclatura. Os não oxigenados, eto, os oxigenados, ito e ato. Lembre que o ato, maior carga, maior NOx. Não oxigenados, sempre nome do ânion, nome do cátion. Para sais ácidos, a gente indicará que ele é um sal ácido. Professor, se eu tivesse 2 hidrogênios, dihidrogeno. Ou, né, você colocaria aqui o quê? Um diácido, um triácido. Um sal básico, um hidroxi, um dihidroxi, tranquilo, cloreto de magnésio. E aí vamos embora. Ou uma
dibase, tribase, indicando o número de hidroxilas. E por último, sais hidratados, a gente vai indicar o grau de hidratação, dando o nome do normal do meu sal. Certo? Tranquilo? Ufa, né? Essa foi a nossa função, né? Seguindo a nossa ordem de aula, né? Que eu espero que vocês não pulem, nem deixem de assistir. Seguindo nossa ordem de aula, essa foi a nossa terceira, né? Que foram as funções, a função sal. Né? Próximo tópico, última função, seria a função óxidos. Beleza? Grande abraço.